Oi, crianças! Dado que dois amigos meus citaram recentemente Borges por essas internets aí, e Borges é um dos meus autores prediletos de todos os tempos, eu resolvi hoje ler para vocês um conto do Jorge Luiz Borges, que está neste livro aqui, ó, História Universal da Infâmia. Esse é o Borges. Oi, Borges! E eu só quero ler antes o último parágrafo do prólogo, a primeira edição. A primeira edição desse livro é de 1935, se eu não me engano. Pelo menos o prólogo reza que foi em 27 de maio de 35 que ele foi escrito. O prólogo, não o livro. Então, a última frase, o último parágrafo, é do Borges, tá? Ler, entretanto, é uma atividade posterior a descrever, mais resignada, mais civil, mais intelectual. Dito isso, Borges dizendo isso, em homenagem ao leitor Jorge Luiz Borges, ao leitor Danilo e aos leitores meus amigos que citaram Borges por aí, eu resolvi ler hoje o conto chamado O Incivil Mestre de Cerimônias Kotsuke no Suke. Vamos lá. O infame deste capítulo é o incivil mestre de cerimônias Kotsuke no Suke, asiago funcionário que motivou a degradação e morte do senhor da Torre de Ako, e não se quis eliminar como um cavaleiro quando a apropriada vingança o comminou. É homem que merece a gratidão de todos os homens, porque despertou preciosas lealdades e foi a negra e necessária ocasião de uma tarefa imortal. Uma centena de romances, de monografias, de teses doutorais e de óperas comemoram o fato, para não falar nas efusões em porcelana, lapislázuli livenulado e em laca. Até o versátil celuloide sérvio, uma vez que a história doutrinal dos 47 capitães, tal é o seu nome, é a mais repetida inspiração do cinema japonês. A minuciosa glória que essas ardentes atenções afirmam é algo mais que justificável, e imediatamente justa para quem quer que seja. Sigo o relato de A.B. Mitford, que omite as contínuas distrações que opera a cor local e prefere atender ao movimento do glorioso episódio. Essa boa ausência de orientalismo dá margem a se suspeitar de que se trata de uma versão direta do japonês. O cordão desatado. Na desvanecida primavera de 1702, o ilustre senhor da Torre de Ako teve de receber e hospedar um enviado imperial. 2.300 anos de cortesia, alguns mitológicos, haviam complicado angustiosamente o cerimonial da recepção. O enviado representava o imperador, mas a maneira de alusão ou de símbolo, matiz que não era menos improcedente sublinhar do que atenuar. Para impedir os equívocos muito facilmente fatais, um funcionário da corte de Iedo precedia-o, na qualidade de mestre de cerimônias. Longe da comodidade cortesã e condenada a uma villégiature montanhesa que lhe deve ter parecido um desterro, Kira Kotsuke no Suke dava sem jeito as instruções. Às vezes, dilatava até a insolência o tom magistral. Seu discípulo, o senhor da torre, procurava dissimular esse escárnio. Não sabia replicar. A disciplina vedava-lhe toda a violência. Uma manhã, contudo, o cordão do sapato do mestre desatou-se, e este pediu-lhe que o reatasse. O cavaleiro fê-lo com humildade, porém com indignação interior. O incivil mestre de cerimônias disse-lhe que na realidade era incorrigível, e que somente um campônio seria capaz de amarrar um nó tão torpe. O senhor da torre puxou da espada e deu-lhe um golpe. O outro fugiu, apenas rubricada à fronte por um fio tênue de sangue. Dias depois, proferia sentença ao tribunal militar contra o agressor e o condenava ao suicídio. No pátio central da Torre de Ako, elevaram um estrado de feltro vermelho, e nele se mostrou o condenado, e lhe entregaram um punhal de ouro e pedras, e confessou publicamente sua culpa, e se foi despindo até a cintura, e abriu o ventre com 2 feridas rituais, e morreu como um samurai. E os espectadores mais afastados não viram sangue, porque o feltro era vermelho. Um homem encanecido e cuidadoso decapitou-o com a espada. O conselheiro Kuranosuke, seu padrinho. O simulador da infâmia. A torre de Takumi no Kami foi confiscada, seus capitães debandados, sua família arruinada e obscurecida, seu nome vinculado à execração.
Um rumor quer que na idêntica noite em que ele se matou, 47 de seus capitães deliberaram no cume de um monte e planejaram com toda a precisão o que se produziu um ano mais tarde. O certo é que devem ter procedido de justificadas demoras e que algum de seus concílios deve ter lugar não no cume difícil de uma montanha, mas numa capela em um bosque, medíocre pavilhão de madeira branca, sem outro adorno que a caixa retangular que contém um espelho. Apetecia-lhes a vingança e a vingança lhes deve ter parecido inalcançável. Kira Kotsuke no Suke, o odiado mestre de cerimônias, havia fortificado sua casa e uma nuvem de arqueiros e esgrimistas custodiava seu palanquim. Contava com espias incorruptíveis, pontuais e secretos. Mais do que ninguém, zelavam e vigiavam o presumido capitão dos Vingadores, Kuranosuke, o conselheiro. Este percebeu-o por acaso e fundou seu projeto vindicativo sobre esse fato. Mudou-se para Kyoto, cidade insuperável em todo o império pela cor de seus outonos. Deixou-se arrebatar pelos lupanares, pelas casas de jogo e pelas tabernas. Apesar de suas cãs, conviveu com rameiras e com poetas e gente ainda pior. Uma vez, expulsaram-no da taberna e amanheceu adormecido no umbral, a cabeça tombada sobre um vômito. Um homem de Satsuma reconheceu-o e disse, com tristeza e com ira: "Não é este, porventura, aquele conselheiro de Asano Takumi no Kami que o ajudou a morrer e que, em vez de vingar seu senhor, entrega-se aos deleites e à vergonha? Ó, tu indigno do nome de samurai!" Pisou-lhe o rosto adormecido e cuspiu nele. Quando os espiões denunciaram sua passividade, Kotsuke no Suke sentiu grande alívio. Os fatos não pararam aí. O conselheiro despediu a esposa e o mais jovem de seus filhos e comprou uma mulher num lupanar, famosa infâmia que lhe alegrou o coração e relaxou a temerosa prudência do inimigo. Este acabou por dispensar a metade de seus guardas. Numa das noites atrozes do inverno de 1703, os 47 capitães marcaram encontro num desmantelado jardim dos arredores de Iedo, perto da ponte e da fábrica de baralhos. Iam com as bandeiras do seu senhor. Antes de empreenderem o assalto, advertiram os vizinhos de que não se tratava de violação às leis, mas de operação militar de estrita justiça. A cicatriz. Os dois bandos atacaram o palácio de Kira Kotsuke no Suke. O conselheiro comandou o primeiro, que atacou a porta da frente. O segundo, seu filho mais velho, que completaria 16 anos nessa noite. A história sabe os diversos momentos desse pesadelo tão lúcido. A descida arriscada e pendular pelas escadas de corda, o tambor do ataque, a precipitação dos defensores, os arqueiros postados na azoteia, o direto destino das flechas aos órgãos vitais do homem, as porcelanas infamadas de sangue, a morte ardente que depois é glacial, os impudores e desordens da morte. 9 capitães morreram. Os defensores não eram menos valentes e não se quiseram render. Pouco depois da meia-noite, toda a resistência cessou. Kira Kotsuke no Suke, razão ignominiosa dessas lealdades, não aparecia. Procuraram-no por todos os cantos desse inquieto palácio e já desesperavam de o encontrar quando o conselheiro notou que os lençóis de seu leito estavam ainda mornos. Voltaram a procurar e descobriram uma estreita janela dissimulada por um espelho de bronze. Embaixo, de um pequeno pátio sombrio, olhava-os um homem de branco. Uma tênue espada estava em sua mão direita. Quando desceram, o homem entregou-se sem luta. Raiava-lhe à fronte uma cicatriz, velho desenho do aço de Takumi no Kami. Então, os sangrentos capitães arrojaram-se aos pés do odioso e lhe disseram que eram os oficiais do senhor da torre de cuja perdição e fim era culpado, e lhe rogaram que se suicidasse como deve fazer um samurai. Em vão, propuseram esse decoro a seu ânimo servil. Era um varão inacessível à honra. De madrugada, tiveram que degolá-lo. O testemunho. Já satisfeita sua vingança, mas sem ira e sem agitação e sem lástima, os capitães dirigiram-se ao templo que guarda as relíquias de seu senhor. Em uma caldeira, levam a incrível cabeça de Kira Kotsuke no Suke e se revezam para cuidar dela. Atravessam os campos e as províncias à luz sincera do dia. Os homens os bendizem e choram. O príncipe de Sendai quer hospedá-los, mas respondem que há quase 2 anos que os aguarda seu senhor. Chegam ao escuro sepulcro e oferecem a cabeça do inimigo. A Suprema Corte emite a sentença. É o que esperam. Se lhes outorga o privilégio do suicídio. Todos o cumprem. Alguns com ardente serenidade e repousam ao lado de seu senhor. Homens e crianças vêm rezar no sepulcro desses homens tão fiéis. O homem de Satsuma. Entre os peregrinos que acodem,
a um rapaz empoeirado e exausto, que deve ter vindo de longe. Prosterna-se diante do monumento de Oishi Kuranosuke, o conselheiro, e diz em voz alta: Eu te vi jogado à porta de um lupanar de Kyoto e não pensei que estava premeditando a vingança de teu senhor, e te julguei um soldado sem fé e cuspi em teu rosto. Vim te dar satisfações. Disse isto e cometeu harakiri. O prior condoeu-se de sua valentia e lhe deu sepultura no lugar em que os capitães repousam. Este é o final da história dos 47 homens leais, salvo que não tem fim, porque os outros homens que não somos tão leais, talvez, mas nunca perderemos de todo a esperança de sê-lo, continuaremos a honrá-los com palavras.